O pacto que Deus fez com o homem, a promessa da salvação, que nós possamos repousar na promessa que o Senhor fez, tendo a certeza que Ele já cumpriu essa promessa, pois tudo aquilo que Ele diz, naturalmente Ele cumpre. Que Deus seja louvado por intermédio da sua e da minha vida, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Vamos mais um dia, mais uma semana, para a honra e glória do Senhor, meditando nas Sagradas Escrituras, clamando a Ele por entendimento, estudando os fundamentos da fé e, acima de tudo, clamando a Ele por entendimento. Meditaremos hoje no capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, que aborda acerca do pacto de Deus com o homem, ou como preferirem, da aliança de Deus com o homem, e Jeremias, do capítulo 24 ao 27. Vamos ao primeiro parágrafo do capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, onde já traz esses pontos que definem o que seria essa aliança ou esse pacto. Pacto ficou uma palavra meio que associada a coisas ruins, né? Porque você vê muitas pessoas falarem isso daí, falarem pacto com demônio, mas deriva de algo completamente bom, porque existe um pacto com Deus. Nós vemos que o pacto com Deus era o que foi estabelecido. Essa questão de pacto com demônio é o que vulgarmente ficou conhecido. Então as pessoas olham e falam de pacto com o demônio. Então nós usamos a aliança antiga e a nova aliança. Mas o pacto, conforme está definido na Confissão de Fé de Westminster, também se trata do mesmo sentido. É impressionante, né? Como algumas palavras têm um tom meio pejorativo. Tem algumas questões que trazem lembranças às coisas que são de fato coisas não tão boas assim, ou melhor, nesse caso péssimas. Então que nós possamos meditar acerca do que é definido aqui no primeiro parágrafo. Diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, o qual foi ele servido significar por meio de um pacto. O texto muitas vezes vai usar o pacto, então vamos deixar como pacto, sabendo que pacto também é o estabelecimento de um contrato entre partes. Quando você faz alguma coisa com alguém, dentro do ambiente jurídico, você estabelece um pacto ou um contrato. Então, as palavras são sinônimas. O que eu acabei de ler agora, talvez vocês não consigam compreender de maneira integral, justamente por conta de algumas palavras que creio que não façam parte do vocabulário de muitos. Olha como é interessante. Se você não sabe o significado, você não consegue compreender o que o mensageiro está dizendo. Por isso que é muito importante expandirmos nosso vocabulário, tá? Mais uma vez, tão grande é a distância entre Deus e a criatura, até aí tudo bem, creio que qualquer pessoa consiga compreender do que se trata. Embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, perfeito, até aí todos nós imaginamos que devemos obediência a Deus, embora muitos não. Nós entendemos já do que se trata as Sagradas Escrituras, nós já compreendemos que nós somos criaturas, que nós temos um Criador. Diz assim, nunca poderiam fruir nada dele. O que significa fruir? E aí? Coloca aí o que significa fruir. Deixa eu ver se vocês sabem o que significa fruir. Alguns vão falar que é flúor. Fruir. F-R-U-I-R. Acharam aí? Pensaram?
Olha que interessante. Muitos não vão conseguir ter essa definição do que significa essa palavra. Então, essa palavra está atrelado a usufruir. Usufruir está atrelado a se deliciar, gozar, utilizar, desfrutar. Então, usufruto, o uso de algo. Então, desfrutar é exatamente isso, tá? Então vamos, olha como fica. Então, nunca poderiam desfrutar nada dele, como bem-aventurança e recompensa, ou seja, nós não poderíamos desfrutar de nada que o Senhor tenha nos fornecido, senão por voluntária condescendência. E condescendência, olha o que é condescendência. Condescendência da parte de Deus, senão por alguma voluntária condescendência. Olha como é difícil. Olha como existem palavras que, se não soubermos, perde completo sentido. Então, condescendência é como se ele tivesse abdicado de um título autoritativo do que ele tem para se rebaixar. E é o que de fato ele fez. Então, se não por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, ao qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Ou seja, ele estabelece justamente um meio para que possamos desfrutar e usufruirmos dos benefícios do qual ele nos concede sem nem ser obrigado por isso. Ele não tinha obrigação nenhuma de nada. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer as criaturas, ele não tem obrigação nenhuma de manter essas criaturas. Ele simplesmente faz isso por conta daquilo que ele é. De forma que o homem não tem como cobrar Deus por conta daquilo que o homem julga merecer, senão por conta daquilo que Deus prometeu a ele por intermédio desse pacto. Parágrafo 2. Estão entendendo? Se vocês não estiverem entendendo, coloca não estou entendendo, explica de novo. É muito importante que vocês entendam acima de tudo. Então, diz assim: o primeiro pacto foi feito com o homem, era um pacto de obras. Esse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência. Ou seja, o pacto estabelecido entre Deus e o homem, um pacto onde deveria ser obedecido. Você vai ver ali, logo no comecinho da Bíblia, em Gênesis 2, você vai ver, e depois em Gálatas 3:10, ele traz justamente a diferença do cumprimento, onde ele diz assim, ó, em Gálatas 3:10, contudo os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob a maldição, pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Depois da queda nós vemos que o homem não conseguiria justamente cumprir essa lei, porque todos estávamos debaixo dessa maldição e todos desobedientes dessa lei. Nós vimos já acerca da queda. Então, neste pacto foi prometida a Adão e nele a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência pessoal. Ele não poderia obedecer apenas uma parte, ele tinha que obedecer tudo de maneira integral. É definido em Romanos capítulo 5, verso 12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Verso 14, mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Então, nós temos aqui muito claro essa definição. Ainda em Romanos 10, verso 5 diz, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos.
Em Gálatas 3,12, continua dizendo: a lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Então nós vemos aqui essas claras distinções. Terceiro parágrafo: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Neste pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. Exige daqueles a fé neste para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Ou seja, nós temos dois pactos, o pacto de obras e o pacto da graça. E nós temos esse pacto da graça, do qual ele é justamente aquele que nos capacita, aquele que nos salva. Nós sabendo que Jesus Cristo é o nosso mediador, é aquele que nos resgatou, é aquele que nos faz e nos conduz a obedecer e a crer. Então, somente pela graça é algo do qual o homem não pode comprar. Não está numa prateleira à venda, não está ali disponível para aqueles que conquistam por intermédio da sua performance. Ele está ali do qual foi ofertado livremente aos pecadores por intermédio do beneplácito de Deus. Porque somente Ele poderá definir na eternidade, porque dentre toda a massa de pecadores, Ele escolheu salvar uma multidão incontável. Qual era a razão dele ter feito em determinadas pessoas sim, em determinadas pessoas não? Aí somente Ele poderá explicar, porque todos estavam condenados e mereciam a justa justiça, mas aprove Ele escolher um número incontável de pessoas do quais Ele não os elegeu por alguma razão especial, senão pelo seu amor. Então algumas pessoas fazem um espantalho disso, de forma que eles olham e falam: ah, esse sim, esse não. Não se trata disso, se trata de todos que estavam já condenados. Ele pega, é como uma série de pessoas estivessem caminhando para o abismo, e ele vai e resgata aquelas pessoas para que eles não caíssem no abismo, de forma que ele escolhe de maneira simplesmente manifestando o seu amor de forma aleatória, que nós não conseguiremos definir quais foram essas razões. De outro lado, existem outras vertentes de pensamento que imaginam que foram resgatados porque eles fizeram algo para ser resgatado, o que se torna também um tanto quanto estranho. Imagina que você é capaz de fazer algo e outra pessoa não é capaz de fazer, então você é melhor que essa pessoa. Então, ao passo que o resto coloca todos conforme as escrituras apontam, todos pecadores, todos destituídos da graça de Deus, e ainda assim Ele escolhe nos salvar. Conseguiram entender isso? Espero que sim. Então, continuando no parágrafo de número 4. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a herança eterna com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. Ou seja, este pacto promete justamente essa vida eterna mediante a crença no Criador, no justificador, no objeto do qual é estabelecido. Parágrafo de número 5. Este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrada por meio de promessas, profecias, sacrifícios da circuncisão, do Cordeiro Pascual e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo, que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se o Antigo Testamento. Então, nós podemos observar aqui, no tempo da lei,
ele foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do Cordeiro Pascual e outros tipos de ordenanças que foram dadas ao povo judeu, tá? Prefigurando o Cristo que haveria de vir. Nós gostamos de explicar justamente que se tratavam de sombras, o qual Cristo era a representação perfeita daquilo que estava apontando. Não deixamos de ressaltar a operação do Espírito Santo, tá? Então menciona aqui, por aquele tempo essas coisas pela operação do Espírito Santo foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias. Lembre-se que se trata de um povo eleito desde antes da fundação do mundo, do qual eles são conduzidos mediante o agir do Espírito Santo. Lembre-se que um homem morto não consegue decidir, somente aqueles que foram regenerados por Cristo. Então, o fato de conseguirmos escutar uma palavra, de meditarmos nessa palavra, não se dá mediante as nossas capacidades e faculdades mentais, e sim mediante a graça derramada sobre as nossas vidas, do qual nós não somos merecedores. Por isso que nós sempre temos aquele momento de nos arrependermos, de novamente confessarmos a grande obra que Cristo efetuou em nossas vidas. Por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se Antigo Testamento. Então, lembre-se, antigamente, no Antigo Testamento, eles eram salvos justamente pela fé no Messias que havia sido prometido. Porquanto no Novo Testamento, no Messias propriamente dito, ao qual é Cristo Jesus, nosso Salvador. Parágrafo de número 6. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, as substâncias, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em números e administradas com mais simplicidades e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual. A todas as nações, os judeus bem como gentios, é chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça diferentes em substâncias, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Ou seja, a graça sempre foi manifesta. De acordo com essa soberana Escritura, de acordo com aquilo que diz por intermédio da leitura das Sagradas Escrituras, nós poderíamos chegar a essa conclusão. Nós vamos ver que antes o homem era conduzido de uma maneira ritualística e agora por intermédio da graça. Nós devemos ainda assim cumprir aquilo que foi ordenado por Deus em alguns sentidos. Observe que as leis cerimoniais, elas apontavam para Cristo e elas foram abolidas porque elas foram cumpridas por Cristo. Agora nos foi deixado os dois sacramentos, o batismo e a ceia e a pregação do Evangelho. Dessa forma, Cristo se manifesta em nosso meio, agindo soberanamente, de maneira do qual nos resgata de nós mesmos. Vocês vão observar em algumas questões, se vocês pararem ali para ver desde o início, vocês vão ver de Adão até Moisés, onde eram feitas promessas. Depois de Moisés em diante até Cristo, nós vamos ver a lei imperando, onde essa lei foi sistematizada, onde todas as pessoas poderiam ali, de fato, ter acesso. Todas as pessoas não, né? No caso, somente o povo do qual lhe foi entregue. Mas nós vemos ali toda essa organização sistemática. No final das contas, Deus é o mesmo, o plano é o mesmo, o mediador é o mesmo. As formas externas que mudam, como se fossem trazidas da sombra para a luz, as promessas para o efetivo cumprimento, os símbolos para uma doce realidade. Então, que nós possamos compreender do que se trata, meditem nas Sagradas Escrituras, depois estudem essas questões que são explícitas dentro da confissão de fé, porque isso, com certeza, iluminará o seu entendimento, fará com que você possa ter cada vez uma abrangência maior e olhar
tamanha graça derramada sobre nós. Então não se esqueça, antes da lei, onde era a promessa, depois sobre a lei mosaica e depois sobre o evangelho. A lei mosaica era a lei de Moisés, daí algumas pessoas chamam até mesmo o texto original de texto masorético. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, o Antigo Testamento. Depois o evangelho, o que aponta para Cristo, nosso Redentor e Salvador. Perfeito? Essas ordenanças que são simples, do qual foi estabelecida por Deus e Ele mesmo nos capacita. É maravilhoso saber de tudo isso, vendo que Deus escolheu nos salvar. Então vamos agora para os nossos 4 capítulos. Tá? Não se esqueça uma coisa. Cristo não veio iniciar uma nova religião, tá? Mas consumar aquilo que estava já anunciado desde o Éden. Então não se trata de uma nova religião, não se trata de uma nova crença, se trata daquilo que sempre foi anunciado. A religião que nós proclamamos envolve justamente a pessoa e obra de Cristo. Não dá para não falar que é uma religião, porque a religião, de forma que se tornou conhecida, poderíamos definir como algo completamente sistemático, do qual o homem adora uma criatura divina. Então, dito isso, nós temos sim uma religião, mas ela é completamente centrada em Cristo Jesus. Todo ser humano, de certa forma, busca uma forma de se conectar com o divino, ainda que seja não se conectando, é uma forma de conexão. Como isso? Porque quem não adora Deus, de certa forma, ele vai se curvar diante de alguma coisa. Ele vai olhar para a natureza, ele vai olhar para a ciência e vai se curvar ali buscando explicações para a sua natureza humana. Então, de certa forma, o homem cria o seu rito de se religar àquilo que ele é intimamente ligado, porque nós somos uma criatura que busca sempre a resposta para suas perguntas. Da mesma forma que um filho passa a vida inteira tentando descobrir o seu passado, um filho que foi abandonado, um filho que não conheceu a sua família, ele sempre quer saber a história. Então é algo que está intimamente cravado em nós. Vamos para os nossos 4 capítulos, continuemos Jeremias do 24 ao 27. Nós vimos o capítulo 23, que é bem contundente, que aponta algumas questões ali que são primordiais para o nosso tempo presente. Nós falamos ali acerca das falsas profecias, dos falsos profetas, onde pessoas ainda arrogam para si essa questão de serem oráculos de Deus, de falarem que possuem a capacidade de manifestar as palavras que Deus diz. Nós cremos que a palavra de Deus está definida, certa e possui capítulo e versículo. Nós não cremos que uma pessoa possa vir e falar assim, Deus mandou te falar tal coisa, se falou, tem capítulo e versículo, então qual é o apontamento? Nós não responderemos por isso. Nós responderemos única e exclusivamente por essa palavra. Você não chegará no céu e Deus falará, mandei tal pessoa falar para você uma mensagem e você não ouviu. Não, você vai ser direcionado por uma palavra que possui autoridade, que é as Sagradas Escrituras, tá? Então preste muita atenção quanto a isso para que não caia em engano. Capítulo 24, ele faz meio que uma analogia decorrente de uma visão de figos bons e figos ruins. Ele diz ali no verso 4: Então o Senhor me deu essa mensagem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei para de Judá para a terra dos babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles o coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Aqui nós já vemos novamente essas características que apontam para essa aliança de Deus, dando o novo coração de Deus, nos transformando. Por isso que nós rendemos toda a honra e glória a Ele, sabendo que nós não poderíamos nos transformar sozinho. Ele nos dá um novo coração, Ele substitui o coração de pedra por um coração de carne. Então essa obra que depende
completamente de Deus operar em nós. Capítulo 25, ele menciona já o tempo de cativeiro, esse tempo de cativeiro que é primordial para o desenvolvimento desse Antigo Testamento, onde vocês vão olhar de maneira sistemática, lendo as Sagradas Escrituras, vocês vão ver todo esse período acontecer. Lembre-se que várias coisas que acontecem aqui, eu falo, ó, isso daqui que aconteceu se concretizou ali. Então nós temos anos, historicamente, que podem ser averiguados. Vocês vão ver que esses 70 anos de cativeiro, algumas pessoas diferem quanto a essa data, mas nada substancial que altere o que ocorreu. Alguns entendem ali que começa em 605, o início desse cativeiro babilônico, e terminando com Ciro em 536. Então, leia e você pelo menos terá uma visão um pouco mais ampla. Galego, mas e esse conhecimento? Como que você vai entendendo isso? É somente ao longo do tempo. Não é a primeira vez que você lê, que você vai olhar e falar assim, nossa, já entendi tudo. Se for assim, ótimo. Comigo não foi assim, tá? É uma leitura. Todo ano eu leio as Sagradas Escrituras, todo ano eu medito e todo ano eu vejo o quanto eu não sei. Então, busco informações, busco uma série de outros livros para ter recursos, busco em documentos históricos, mas é ao longo do tempo que esse conhecimento vai sedimentando. Então, são muitas informações, mas a questão principal não é simplesmente saber da história, é saber de como essa palavra é aplicada na sua vida e como ela transforma a sua vida de maneira que você possa servir ao corpo de Cristo. Então vai manifestar aqui essa questão do cativeiro. A partir do verso 4, diz assim, repetidamente o Senhor tem enviado seus servos e profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma, abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nessa terra que o Senhor deu a vocês e seus antepassados para sempre. Não provoquem a minha ira a adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos, então não lhes farei mal algum. Observe que Deus advertiu o homem por intermédio dos profetas e dos servos, mas eles se recusavam a ouvir. Mortos em seus delitos e pecados, o homem jamais irá ao encontro do Senhor, a não ser se ele opere em nosso coração e nos regenere e nos transforme, porque senão continuaremos a caminhar rumo ao abismo. Então, aquela questão da eleição, da salvação, é como se tivessem homens caminhando para um abismo e você gritasse e ele não pudesse escutar, até que daí chega, destampa o ouvido e fala assim, ó, você está indo para um abismo, venha para cá, e ele enxerga, daí passa a enxergar o abismo profundo do qual caminhava. Então, essa era a realidade do povo, e seria assim se Deus não escolhesse salvar. Então, da mesma forma que ele operou por intermédio do Espírito Santo no passado, ele continua operando hoje, só que antes não habitava dentro de nós, e agora o Espírito Santo se faz presente em nós depois que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, sobe aos céus e envia o Consolador. Então, continua, você vai ver ali a partir do verso 12. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruína para sempre, trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram o seu povo. Eu os castigarei da mesma proporção do sofrimento que causaram com suas ações. Então, observe que aqui ele já menciona o castigo. No verso 11 ele menciona o período de tempo, do qual eu não mencionei, mas eu vou ler agora. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, observe que todas essas datas foram cumpridas. Todas essas datas foram cumpridas. Esses castigos foram aplicados. Nós vemos que a nação da Babilônia não existe mais. Em meio a todas essas nações, nós vemos a preservação ainda do povo do qual Deus estabeleceu. Nós vemos Deus estendendo a salvação a todas as nações, que nem nós abordamos.
Então, tudo isso que está nas Sagradas Escrituras não é apenas algo meramente lúdico ou espiritual que as pessoas olham. Embora tudo seja espiritual, ele se materializa em realidade. Aquilo que é espiritual se torna tão natural de maneira que nós sequer podemos notar que se trata de um reino espiritual. Então, essa é a nossa grande confusão. Ele manifesta aqui nos versos seguintes acerca desse castigo, umas palavras que são bem duras, né? Mas, de certa forma, exortativas para que o povo pudesse ouvir, e ainda assim ele não ouvia, ele não acreditava, eles viravam as costas para aquele que estava profetizando e falando aquelas palavras, porque eles não queriam ouvir isso. Vocês viram Jeremias ser açoitado, ser desprezado, as pessoas planejarem contra ele, e é a mesma coisa que aconteceu justamente com o Messias. E se ele estivesse aqui, nós faríamos a mesma coisa. Por isso que ele não está aqui em corpo, mas em espírito, habitando dentro de nós, nos conduzindo a uma salvação que nós não podemos alcançar sozinhos. Capítulo 26. Jeremias recebe essa mensagem do Senhor no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes da cidade de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles, por causa de seus pecados. Nós vemos aqui serem mais uma vez avisados, no entanto, eles não se voltarem ao Senhor. Nós vemos de maneira muito clara essas definições, nós vemos tudo isso ser apontado. O homem não consegue enxergar isso, tá? O homem natural. Mas nós, cheios do Espírito, nós poderemos enxergar essa realidade de um homem sempre se afastando de Deus. O Espírito iluminando nosso entendimento, nós vemos que nós realmente, de fato, somos inimigos de Deus até que esse Espírito habite em nós e agora transforme a nossa maneira de enxergar o mundo. De fato, existe uma nova criatura. Então, medite muito bem, muito nesses capítulos, porque eles falarão profundamente ao seu coração, revelando essa nossa natureza maligna e dependentes justamente deste Espírito que nos conduz a uma vida eterna. Verso 4. Assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei, que lhes dei, e se não derem ouvidos aos meus servos, os profetas, eu os enviei repetidamente para adverti-los, mas vocês não quiseram me ouvir. Então destruirei o templo, como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Verso 7. Os sacerdotes e profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes e profetas e todo o povo o atacaram e gritaram: vamos matá-lo. Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor, que este templo será destruído como Siló? Tal qual aconteceu com Cristo Jesus. Então, no final das contas, a história se trata de uma grande repetição, manifestando a grande salvação por intermédio do Espírito Santo de Deus. Meditem e vocês contemplarão isso em todas as Sagradas Escrituras. O último capítulo de hoje, o capítulo de número 27, onde ele faz mais uma analogia. Capítulo 27 diz: Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo e ponha sobre o pescoço e prenda com cordas de couro. Depois envia a mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, por meio dos embaixadores que vieram ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que lhe transmita a mensagem a seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Olha como Deus manifesta sua soberania. O homem muitas vezes questiona Deus. Ele aqui está justamente falando ser criador de todas as coisas
e manifestando que o mundo era dele e ele faz o que quiser, conforme a sua soberana vontade. Então ele diz, isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Observe que Nabucodonosor fazia parte dos gentios, e ainda assim ele fala como meu servo. Todos somos meros servos na mão de Deus, e Deus faz exatamente aquilo que é necessário para a honra e glória do seu nome. Entendam isso de uma vez por todas. Deus é soberano. Deus criou todas as coisas. Nós não damos ordens a Deus. Nossa oração não é para lembrar o que Deus esqueceu. Nossa oração é para clamar, sabendo que somente dele pode vir aquilo que nós não conseguimos fazer. Que nós somos completamente dependentes dele e clamamos a ele, para que ele age em nosso coração, para que ele nos transforme, para que ele nos direcione. Que Deus possa continuar nos direcionando. Que Deus use todos os meios para transformar nosso coração. Que Deus use todos os meios para transformar o seu coração. Que você possa continuar meditando nas Sagradas Escrituras. Que você possa se curvar diante dessa gloriosa soberania que é manifesta por intermédio das Sagradas Escrituras. Vocês vão ver que nada aconteceu por acaso. Nem um fio de cabelo cai se não for da vontade do Senhor. Todos os nossos fios de cabelo estão contados. Deus sabe aquilo que nós pensamos, Deus sabe quantas estrelas há no céu, quantos grãos de areias há na terra. Este é o Deus que nós servimos. Nós vemos que a história é a história de Deus sendo manifesta, a história que Deus escreveu, e o nome dele será glorificado. Então, que você possa glorificar o nome dele e agradecer por tamanha salvação. Termina o capítulo 28 de Jeremias dizendo: Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, para o exílio na Babilônia, com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até que eu mande buscá-los. Olha que interessante. Então aí já começa esse exílio. Você vai ver que foram 3 vezes, né? Que em 3 etapas, mas a questão primordial que é importante ressaltar aqui é o cuidado com as mínimas coisas. Você vai ver todos que fala acerca dos utensílios, verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão até que eu mande buscá-los. Observe que esses objetos, embora suscetíveis à ação do tempo, o tempo pertence ao Senhor. Ele fez com que o povo atravessasse o deserto e as suas roupas não se desgastassem. Ele fez com que brotasse a comida do chão, o maná. Fez com que milagrosamente água surgisse de uma rocha. Ele fez com que também os objetos fossem conservados e não fossem destruídos ou vendidos ou qualquer que seja, porque Deus controla tudo aquilo que existe. Essa é a única forma de enxergarmos este Deus soberano. Não há nada que fuja do seu controle. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos Deus completamente soberano sobre tudo. Às vezes nós olhamos e imaginamos que quem faz essa luz funcionar é a eletricidade. Claro, por óbvio, né? Por óbvio é a eletricidade. Mas se Deus quiser, ela para de funcionar agora. Isso as pessoas não conseguem compreender. Eles acham que são apenas coisas naturais. Não, um carro funciona sim por causa do seu combustível, por causa da sua engenhosidade, mas se Deus quiser fazer pará-lo, Ele faz. Como isso? De maneira sobrenatural, de maneira do qual o homem não consegue explicar. Mas nós vamos ver justamente nas Sagradas Escrituras milhares de apontamentos para isso, de Deus intervindo em questões que são aparentemente impossíveis. Para Deus é completamente possível. Imagina que Deus é o Deus que abre o mar. Deus é o Deus que trava
a roda da carroça, conforme exemplo eu acabei de mencionar agora, de um carro parar e funcionar para Deus executar o seu plano. Como que você vai encontrar justificativa para isso? Medite nas Sagradas Escrituras, abram lá depois em Êxodo, capítulo 14, verso 25, que fala justamente que ele travou as rodas dos carros, dificultando a condução ali quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho. Os egípcios tiveram as rodas dos seus carros travados. Como? Deus operando. Deus operando. É sobrenatural? Sim, é sobrenatural. É algo que transcende a nossa realidade. Mas o mundo espiritual é mais real do que o mundo que nós vimos, que nós podemos olhar, que nós podemos contemplar, e que possamos nos curvar diante deste Deus soberano que escolheu nos salvar. Que essa mensagem seja direcionada ao seu coração, que você seja transformado pelo agir dessa palavra em sua alma, em sua mente, e que haja transformação e regeneração na sua vida. Que tenha sido proveitoso esse momento, continue a meditar nas Sagradas Escrituras. Em breve terminaremos nossa leitura, faltam poucos dias, aproximadamente 30 dias, né? Vamos demorar 298 dias para terminarmos, então faltam 30 dias praticamente, 30 dias, exatamente 259 dias completa hoje. Tudo está passando muito rápido, mas que nós possamos nos debruçar nas Sagradas Escrituras, crendo que essa palavra que nos traz vida, que direciona nossos passos, que possamos clamar ao Espírito Santo para que continue a iluminar nosso pensamento e que não nos afastemos do seu caminho. Que Deus o capacite, que Deus me capacite. Estaremos aqui amanhã, se Deus assim permitir, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Peço para que vocês acessem a lista de transmissão, porque eu compartilhei com vocês o documento da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7. Então, acessem e vocês poderão contemplar tudo aquilo que eu acabei de dizer. Tem todos os versos apontando para que vocês meditem de maneira profunda sobre isso. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração. Toda a honra e glória seja dada somente a Deus. Fui.